Questão 1, agora lista ondas sonoras. Vamos lá. Ao tocar um violão, o músico produz ondas nas cordas desse instrumento. Em consequência, são produzidas ondas sonoras que se propagam no ar. E aí, que fenômeno é esse, gente, que está acontecendo aqui? Refração, porque as ondas elas estão passando das cordas do violão para o ar. Esse é o fenômeno da refração, né? Mudança de meio, tá? E na refração nós sabemos o que não muda nunca na refração. Frequência. Frequência não muda, ela depende da fonte, tá? Comparando-se as ondas produzidas em uma das cordas do violão com a onda sonora correspondente, é correto afirmar que as duas têm mesma amplitude? Não, porque a amplitude ela depende da energia que a onda carrega, e na medida em que ela vai propagando, ela vai perdendo energia devido a forças dissipativas, parte dela é transformada em calor, tá? Mesma velocidade de propagação? Não, porque a velocidade depende do meio, e o meio mudou, né? Foi da corda do violão para o ar. Mesma frequência? Sim, a frequência é a mesma, né? A frequência é a mesma, porque na refração a frequência não muda, ela depende da fonte. Ainda bem, né? Porque imagina o cara toca uma música no violão, você escuta outra música. Não, isso não acontece, a frequência é a mesma. Dúvidas? Tá tranquilo. Questão 2. As 6 cordas de um violão têm espessuras diferentes e emitem sons que são percebidos pelo ouvido de forma diferente. No entanto, com boa aproximação, pode-se afirmar que todas elas emitem ondas sonoras que no ar tem. E aí, gente, no ar é o mesmo meio, cara. Todas têm a mesma velocidade. Velocidade depende do meio. Altura não tem nada a ver com volume, viu, gente? Nós vimos lá em qualidades fisiológicas do som que a altura depende da frequência, tá? Então, um som alto é um som agudo, um som baixo é um som grave. Mesma intensidade? Não, intensidade que está relacionado com volume, que não tem nada a ver, né? Mesmo comprimento de onda? Não, comprimento de onda depende da frequência para fazer com que a velocidade fique constante. Mesma frequência? Também, obviamente que não. Inclusive a letra A, junto com essa alternativa aqui, que está fora da ordem, né? Elas são idênticas, né? Mesma altura e mesma frequência é a mesma coisa. Tá? Então, letra a mesma velocidade. Dúvidas? Não. Questão 3. Uma onda sonora de uma determinada frequência está se propagando dentro de um tubo com gás. A figura representa, em um dado instante, a densidade de moléculas do gás dentro do tubo. Região mais escura corresponde a maior densidade. Se a fonte sonora que emitiu esse som aumentar a sua intensidade, o que acontece, hein? O que acontece com o que, professor? As alternativas falam de densidade e as alternativas também falam de pressão? Não fala de quê? Da distância mn, que vai definir, né, o comprimento de onda. Então, olha só. Como vimos, a intensidade é a energia que a onda carrega, que depende da amplitude. Beleza? Se a amplitude aumenta, o afastamento... Vamos lembrar aqui rapidamente, né, o que é amplitude. Ó. Na onda transversal, amplitude daqui até aqui. Isso é amplitude. Ou, se você quiser, né, até o vale, também é a mesma coisa, obviamente. Tá? Então, por definição, a amplitude é do ponto de equilíbrio até a crista ou até o vale. Na onda longitudinal, a definição é a mesma que passei para vocês. Tá? Mas, no caso da onda longitudinal, e o som é uma onda longitudinal, vou desenhar aqui. Quando observamos um ponto dessa mola que está propagando nela uma onda longitudinal, nós percebemos que esse ponto ele afasta da posição de equilíbrio, depois ele volta para a posição de equilíbrio, depois ele afasta de novo, depois ele volta. E ele fica assim, oscilando
em torno desse ponto de equilíbrio, executando um movimento harmônico simples, que estudamos lá no início do ano. Beleza? Se a amplitude aumenta, o que acontece? O afastamento desse ponto da posição de equilíbrio também aumenta. Por exemplo, antes ele vinha até aqui, agora ele vai ó, até aqui. O afastamento dele da posição de equilíbrio aumenta. Agora imagine isso acontecendo com as moléculas desse gás. Antes, essa molequinha aqui, ó, vou chamar ela de molequinha A, ela afastava da sua posição de equilíbrio e ela ia, por exemplo, até a posição B. Agora ela afasta mais, aproximando ainda mais da região de alta pressão, uma região de alta densidade. Bom, se as moléculas elas estão afastando cada vez mais da sua posição de equilíbrio, devido ao fato dele ter aumentado a intensidade, o que vai acontecer com as regiões MN? Bom, as moléculas vão aproximar cada vez mais da região M, portanto, né, você vai ter ali uma maior concentração de moléculas na região M, então a densidade vai aumentar, e uma menor concentração de moléculas na região N, a densidade na região N reduz. Então, resposta letra A, que fala a densidade do gás na região M aumenta? Sim, as moléculas vão aproximar mais dali, né? Vai ter uma concentração maior. E a densidade em N diminui? Sim. Então, resposta letra A. Ah, e outra coisa. O comprimento de onda, ele é definido pela velocidade e pela frequência. Certo? Que não tem relação nenhuma com a amplitude. Não depende da amplitude. A velocidade depende do meio. A frequência depende da fonte. Então, o comprimento de onda nem fica sabendo que a amplitude mudou. E o comprimento de onda é a distância, né? Dessa região até a próxima, aqui do ponto M, né? E de M até N é meio comprimento de onda. Tá? Então, a distância de M até N não muda. Beleza? Dúvidas, gente? Tá ok. Então tá. Questão 4. Morcego inspira radar para orientar pessoa cega. O aparelho emitiria ultrassons, exatamente como os dos morcegos, para alertar sobre os obstáculos. Suponha que o industrial receba a proposta de fabricar tais aparelhos com poucos conhecimentos de acústica. Argumenta que esse aparelho seria difícil aceitação no mercado, porque ao produzir ultrassons geraria um incômodo barulho. O proponente, seguro da qualidade de seu produto, explica ao industrial que os ultrassons... E aí, gente? Bom, nós ouvimos de 20 até 20.000 Hz, normalmente, né? Depende pessoa para pessoa. Essa faixa nós chamamos de som. Abaixo de 20 Hz nós chamamos de infrassom. Acima de 20.000 nós chamamos de ultrassom. Tem animais que escutam infrassom, tem animais que escutam ultrassom. E se o aparelho está emitindo ultrassom, para a gente vai fazer alguma diferença? Não, porque a gente não vai escutar nada. A gente não escuta ultrassom mesmo, né? Então, respostas são inaudíveis. Resposta letra C. Dúvidas? Não. Questão 5. No dia chuvoso, uma pessoa vê um relâmpago entre uma nuvem e a superfície da Terra. Ó, então, entre a nuvem e a superfície da Terra, teve uma descarga elétrica. Isso acontece devido à eletrização da nuvem. Vocês vão aprender isso lá no 3º ano. E você vai ver que a descarga elétrica ela pode descer e ela também pode subir. Ela pode dar nuvem para a Terra ou da Terra para a nuvem. Tá? Depende do tipo de eletrização que a nuvem teve.
Passados 6 segundos, ela ouve o som do trovão. Sabendo que a velocidade do som é de 340, qual a distância entre a pessoa e o ponto que ocorreu o relâmpago? Bom, então, quando tem a descarga elétrica, a luz propaga até o observador com uma velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Está aqui a pessoa, né? E aí, depois o som vai propagar numa velocidade de 340 metros por segundo. A velocidade da luz é muito, muito maior do que a velocidade do som. O que isso quer dizer? Que, obviamente, a pessoa vai ver o relâmpago e um tempo depois ela vai escutar o relâmpago. Beleza? O trovão, né, que a gente chama de trovão. Bom, na verdade, a luz não propaga de forma instantânea. Não é assim que dá descarga a pessoa vê. Isso não acontece. Leva um tempo para a luz chegar até a pessoa. Porém, esse tempo ele é muito, muito, muito pequeno. A luz em 1 segundo dá 7 voltas e meia ao redor da Terra. Imagina para ir da nuvem até a pessoa. O tempo é muito pequeno. Isso significa que há uma excelente aproximação desprezarmos o tempo que leva para a luz chegar até a pessoa e considerarmos apenas o tempo que o som leva para chegar até a pessoa, que foi de 6 segundos. Beleza? Então aqui basta usar Deus ver tudo. A distância vai ser a velocidade, 340, vezes 6. Fácil mais, né? Dá 1.800 mais 240, 2.040, resposta letra A. Dúvidas? Tá tranquilo. Então, tá. Questão 6. Gerador de áudio é um aparelho que gera sons de uma única frequência. Um desses sons de frequência 500 Hz se propaga no ar com uma velocidade de 340 metros por segundo. O comprimento de onda no ar desse som em metros é igual a... Ah, sem graça demais, né, gente? V igual a lambda F. Velocidade 340. Frequência 500 Hz. Lambda 34 por 50, 0,68 metros. Letra B. Dúvidas? Tá ok. Essas questões aí são bem fáceis, Fabrício. A única que realmente deu uma conta ou outra foi a última. Aí, tá vendo? Até o Caio tá Ô, incomodado com Caio, por isso. Favor. Tô falando, o Caio tá... Esse tinha que ser todas as questões assim pra mim. Caio, preocupa não, Caio. Nós vamos dar um jeito nisso, viu, Caio? Preocupa, tá chegando aí uns fenômenos legais. Vocês viram hoje na aula do primeiro horário equaçõezinhas bonitas de ressonância, primeiro, segundo, terceiro harmônico. Vimos a equação do enésimo harmônico. Então as questões vão ficar mais legais, viu, Caio? Preocupa, depois vai vir Doppler. Depois termodinâmica. Viu, Caio? Parece interessante. Você vai gostar. A Lívia mandou: é bom ter umas questões de física assim que você não se sente tão burro. Beleza. Questão 7. 2 sons no ar com a mesma altura. A altura. Opa! A altura tem a ver com o quê? Frequência. Então é mesmo tom ali, mesma nota, tá bom? Diferem em intensidade. A intensidade está relacionada com volume, com amplitude. O mais intenso tem em relação ao outro o quê? Maior amplitude. Maior frequência? Não, frequência não. Maior amplitude? Sim, letra B. Dúvidas? Não, tá tranquilo. Questão 8. Para determinar a profundidade de um poço de petróleo, um cientista emitiu, com uma fonte na abertura do poço, ondas sonoras de frequência 220 Hz.
Sabe que o comprimento de onda é de 1,5 metros? E que o cientista recebe como resposta o eco após 8 segundos. Então o som vai descer, bate lá no fundo e volta. No intervalo de tempo de 8 segundos. Muito bem. Ele quer a profundidade do poço. Basta aplicarmos Deus vê tudo. Agora, cuidado, viu? Quando a gente calcular aqui o D igual a VT, a gente vai estar encontrando o quê? A distância percorrida pelo som. E a distância percorrida pelo som não é a profundidade do poço, porque ele vai e depois volta. Ele anda 2 vezes mais do que a profundidade do poço. Tá? Bom, para a gente usar essa equação, Deus vê tudo, nós vamos precisar da velocidade da onda que ele não deu. Mas a gente sabe que V é lambda F. Então a velocidade vai ser o comprimento de onda vezes a frequência, 220. Isso vai dar metade de 220, dá 110, mais 220, 330. 330 metros por segundo. Então, a distância vai ser a velocidade vezes o tempo, 8 segundos. Essa é a distância percorrida, mas para eu achar a profundidade do poço, que eu vou chamar de L, vai ser 330 vezes 8, dividido por 2, né? Porque é só a ida que a gente quer, então divide por 2. Então fica 4 vezes 320, que dá 1.200 mais 120, 1.320, resposta letra D. Dúvidas? Não. Tranquilo. Então tá. Questão 9. A pesca industrial moderna se utiliza de sonares para localização de cardumes, considerando a velocidade do som na água aproximadamente. Ô Nino, o time está piscando aqui? Tem alguma coisa aí, Nino? Tem, a Lívia falou, uai, meus cálculos deram letra A. Ué, será que eu fiz a conta aqui rápido de Não, é cabeça? isso mesmo, é Será? porque você dividiu por Não, 2. é isso mesmo. Essa questão eu acho que ela é meio pega trouxa. Quando eu fiz primeiro, eu também achei letra A. Só que eu não. Aí depois eu percebi que tinha dividido por 2. Sim, é porque a galera de vez em quando erra isso daí mesmo, tá? O pessoal aplica lá o Deus vê tudo e acha que o som vai andar a profundidade do poço. Não é. Por quê? O cara, ele emite o som e fica com um sensor lá esperando o eco. O som bate lá embaixo e volta. Então a distância que ele vai percorrer é o dobro da profundidade do poço. Porque ele vai e volta. E a questão não quer o tanto que ele anda, a questão quer a profundidade do poço, então a metade. Beleza? Beleza, acho que ela entendeu. Então tá. Questão 9. A pesca industrial moderna se utiliza de sonares para a localização de cardumes, considerando a velocidade do som na água, aproximadamente 1.500 metros por segundo, e que o sonar recebe o som de volta 1 segundo após a emissão. Então, qual a distância do barco ao cardume? Gente, essa questão aqui é idêntica à questão anterior. A única diferença é que no lugar do poço tem um barco. E no lugar do fundo do poço tem um peixinho, um cardume. Olha que peixe horrível. Beleza? É a mesma questão. Então, olha só. Se a velocidade é 1.500 metros por segundo, se passou 1 segundo, quanto que ele andou? 1.500 metros. Mas isso não é a distância do barco até o peixe. É o tanto que a onda andou. Ela foi e voltou. Então, metade, 750, letra C. Dúvidas? Tá tranquilo. Penúltima questão. Uma vibração sonora de frequência 1000 Hz propaga-se no ar para a água. Refração, frequência não muda, certo?
O som percebido na água tem velocidade menor? Não, na água é maior, 1.500 metros por segundo. A frequência desse som na água é maior? Não, a frequência é a mesma, a frequência não muda. O comprimento de onda desse som no ar é maior do que na água? Não, na água é maior. Por quê? Na água a velocidade aumenta e a frequência não muda. Então, para compensar isso, né, para a frequência não mudar, o comprimento de onda tem que aumentar. Beleza? D. A frequência do som permanece a mesma? Sim, letra D. Dúvidas? Não. E última questão. Bem tranquilo. De boa demais. Última questão, uma martelada é dada na extremidade de um trilho. Na outra extremidade encontra-se um indivíduo que ouve dois sons, com a diferença de 0,18 segundos. O primeiro se propaga através do trilho, com a velocidade de 3.400 metros por segundo. E o segundo através do ar, com uma velocidade de 340 metros por segundo. O comprimento desse trilho vale... Então, olha só. Aqui está o trilho. Ele tem um comprimento que eu vou chamar de L. A pessoa bateu lá o seu martelo. O que vai acontecer? O som vai propagar no trilho, mas o som também vai propagar no ar. Se a diferença de tempo que leva para um som chegar até o ouvido da pessoa com relação... Desculpa, embolei aqui. Tá? Aqui tem uma pessoa, olha lá, com seu ouvido ali. Tá? Tem a onda, vou chamar essa onda aqui de 1 e eu vou chamar essa onda aqui de 2. Se a onda 2 chegar na pessoa num tempo menor que 0,1 segundos depois da onda 1 chegar até a pessoa não perceberia, provavelmente, os dois sons. Ela ia perceber uma superposição das duas ondas, uma interferência construtiva, e ela não ia distinguir um som do outro, como se fosse um som só. Mas como o trilho é muito grande, chega o som pelo trilho, depois chega o som pelo ar, num tempo maior que 0,1 segundos. Então, essa pessoa consegue ouvir dois sons, apesar de que eles foram produzidos pela mesma fonte, que é o martelo bater no trilho. Beleza? Então, aqui, nós temos que usar a equação Deus vê tudo. Claro, por quê? Porque a velocidade é constante. Porém, nós temos duas situações. Uma propagando no trilho e a outra propagando no ar. Beleza? Qual a distância percorrida? É o tamanho do trilho. Qual a velocidade no trilho? 3.400. Quanto tempo leva? Não sei. Eu vou chamar de T. Ué, professor, não é 0,18 segundos? Não. 0,18 segundos é o intervalo de tempo de um som até o outro. Chega um, 0,18, chega o outro. Beleza? No caminho 2, a distância é a mesma, porém a velocidade é 340 e o tempo vai ser T mais 0,18. Porque chega um, 0,18, chega o outro. Certo? Então aqui a gente tem um sistema. Temos que resolver esse sistema. Como? Eu posso igualar as duas equações, né? Porque elas são iguais a L. Então fica 3.400 vezes T igual a 340 vezes T mais 0,18. Eu posso simplificar aqui, ó. 3.400 por 340 dá 10. Então fica 10T igual a T mais 0,18. Esse T eu passo subtraindo, né? 10T menos T dá 9T. Passa dividindo, fica tempo igual a 0,02 segundos. Mas não é isso que a gente quer. Nós queremos o tamanho do trilho, que vai ser 3.400 vezes o tempo,
que é de 0,02. Eu posso simplificar aqui esses dois zeros, e aí sobra 2 vezes 34, 68 metros. Resposta, letra E. Dúvidas, pessoal? Ô, Fabrício, essa questão aí eu quase chorei fazendo ela e não foi por tristeza pela primeira vez. Foi porque era a única que eu lembrava que você tinha passado no presencial ano passado. E aí eu lembro que você passou ela. Só não tinha L, não, era de Deus ver tudo mesmo, né? Aí, só que tipo assim, Fabrício, as opções você não tinha colocado 68. E aí o povo não tava acertando. E eu tinha achado 68. Aí você perguntou na sala o que a gente tinha achado. Aí eu falei 68. Aí você sabia que tava certo, só que você, tipo, brincou como se não tivesse, entendeu? Aí você falou, tipo assim, muito bem, hein? Aí no final era 68. Nunca vou esquecer dessa questão, Fabrício. Olha só que coisa, hein? Tem muito tempo isso, hein, Nina? Tem muito tempo. Você lembra da questão, até o que aconteceu que ficou faltando alternativa. Essa questão, ela cabe lá, né, no início do primeiro ano, porque a gente está usando cinemática, e aqui é uma questão de movimento, a pessoa não tem que saber nada de som, mas agora ela pode ser usada de novo, porque o que está acontecendo é um movimento do som. Então, a gente está estudando som, então ela cabe lá e cabe aqui. Por isso que eu repeti a questão, Nina. Muito bom. E outra coisa, a Lívia falou aqui, quando que eu sei se eu tenho que dividir por 2 a distância, que nem no exercício anterior ou não? Eu sempre esqueço. Ó, quando vai e volta, você tem que dividir por 2 para encontrar só a ida. Quando não vai e volta, né, só vai, você não tem que dividir por 2, por exemplo, nessa questão. A pessoa, né, o som é produzido na colisão do martelo numa extremidade, a pessoa está na outra. Ele não vai bater e voltar. Entendeu? Ela mandou assim, mas não falou que vai e volta. Na questão 11? Ou ela está falando de outra questão? Não, ela deve estar falando da anterior. Falou sim. Qual? Da 9 ou da 8? Eu acho que as duas, né? Deve ser da 8 que você divide por 2. Falou sim, quer ver? Vamos procurar aqui, ó. Ela falou do barco. É a mesma, né? Como é que funciona o sonar do barco? Através do eco. O que é o eco? É a reflexão do som. E lá no barco, como é que funciona, né? Você tem um navio que ele vai emitir uma onda e ele tem um sensor esperando ela voltar. É assim que funciona o sonar. Tá? Então, assim, a questão ela não vai deixar explícito, vai e volta. A questão ela vai falar, tem um sensor que acusa a reflexão, aconteceu um eco. A questão pode falar isso de infinitas formas. Entendeu, Olivia? Ela falou que entendeu. Ah, então tá. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa semana aí, galera. Obrigada, Falou, Fabrício. velhinho. Até